Mais uma vez estamos juntos aqui por este canal, que temos como objetivo proclamar a palavra de Deus. Eu quero ler 2 textos bíblicos para então pensarmos sobre o assunto de hoje. O primeiro texto está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 a 17, que diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. Como eu disse, está em Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao 17. E o segundo texto diz assim: Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso está registrado também na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. Observaram que nesses 2 textos existem palavras muito fortes. No primeiro texto, no versículo 15, diz assim: Arrependei-vos. No segundo texto, em Atos, no capítulo 2, verso 38, vai dizer: Arrependei-vos. Ou seja, esses 2 textos tratam profundamente sobre o arrependimento. E é isso que eu quero pensar através dessa mensagem. Arrependimento gera vida. Isso mesmo. O arrependimento, ele gera vida. E é essa vida que nós vamos tratar nessa mensagem. Mas o que é arrependimento? Talvez fique essa pergunta. Arrependimento é o reconhecimento de que somos pecadores. É a predisposição de não pecarmos mais. É darmos meia volta. É abandonarmos o caminho do pecado. É passarmos a viver o caminho do Evangelho de Jesus Cristo. Arrependimento também é o reconhecimento de que falhamos, erramos e somos carentes e necessitamos das misericórdias de Deus. Arrependimento também é lutar para vencermos as fraquezas e tentações da nossa carne. É nos humilharmos aos pés de Jesus, suplicando a Ele misericórdia e perdão. E eu quero lembrá-los que arrependimento e remorso são coisas diferentes. O remorso, ele consiste em que a pessoa que errou, mas ela não quer abandonar o erro. Ou seja, ela sabe que errou, mas ela não quer abandonar o erro. É não reconhecer que deveria ter evitado. Ela está pronta para errar de novo e vai errar. Quer ver um exemplo bíblico? Então Judas, aquele que traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: Que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, versículo 3 e 5. Ou seja, Judas, ele reconheceu que ele errou, mas ele não quis corrigir o seu erro. Isso é remorso. Remorso não é arrependimento, é apenas um sentimento de pesar, enquanto o arrependimento é um sentimento de pesar seguido de atitudes contrárias à ação errada. Ela provém de Deus, ela causa tristeza por havermos pecado.
Querem ver um texto bíblico que nos dá exemplo do arrependimento? Agora me alegro, não porque fostes entristecido, mas porque fostes entristecido visando ao arrependimento. Pois fostes entristecido segundo a vontade de Deus, para que não sofresses dano algum por nossa causa. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9 e 10. Ou seja, o arrependimento é quando a pessoa reconhece. Algumas etapas do arrependimento o pecado ele é reconhecido. Eu reconheço que eu sou pecador e eu vou em busca de algo que vá mudar essa minha atitude. O arrependimento é o pecado sendo lamentado e aborrecido. Ou seja, eu me arrependo, eu reconheço que eu sou pecador, eu lamento por ser pecador e eu passo a aborrecer esse pecado. Eu não vou pecar mais. E aí o pecado é abandonado. Não é completo o arrependimento enquanto não houver um abandono do pecado que conduz a uma mudança externa de conduta. Veja bem, quando eu me arrependo, quando eu reconheço que sou pecador, quando eu aborreço esse pecado, quando eu abandono esse pecado, isso causa uma mudança externa em mim e em você. Ou seja, eu passo a viver um estilo de vida que outras pessoas observam as minhas atitudes e os meus comportamentos. Esse ato significa que eu vou voltar a praticar as coisas que Deus se agrada. Olha o que a Bíblia vai falar sobre isso. Lembra-te depois de onde caíste. Arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, verso 5. Aqui João está falando das igrejas do Apocalipse. A carta para as 7 igrejas. Ele está falando para aquela igreja se arrepender, voltar às práticas das primeiras obras. Então, quando eu reconheço que eu sou pecador, quando eu me arrependo, a minha mudança externa é observada pelas pessoas. Eu quero compartilhar ainda 5 passos que eu posso dar, e você também, para o arrependimento. O primeiro passo é reconhecer o pecado cometido. Eu reconheço isso. O segundo passo, eu passo a odiar o pecado. Eu não quero mais, eu odeio o pecado. O terceiro passo é a confissão do pecado a Cristo. Eu vou confessar a Ele que eu pequei e que eu estou arrependido. E o quarto passo, eu vou abandonar. E o quinto passo, eu vou esquecer. O arrependimento, ele é interno. Ele se manifesta no meu coração. Mateus 3,8 vai dizer isso, produzir fruto próprio de arrependimento. Ou seja, eu tenho que reconhecer isso no meu coração. Não adianta essa mensagem que eu estou pregando, que eu estou compartilhando nas redes sociais, você ouvi-la, mas não praticá-la. Ela precisa encontrar lugar no seu coração. Ela precisa te incomodar ao ponto de querer você dar esse espaço. Atos 26:20 vai dizer: pelo contrário, anunciei primeiramente aos gentios que estão em Damasco, depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios, para que se arrependesse e se convertesse a Deus, praticando obras próprias do arrependimento. Atos 26:20. Ou seja, a Bíblia, ela tem inúmeras passagens, inúmeros textos que falam do arrependimento, que mostra
as atitudes de quem se arrepende. Muitas pessoas levaram uma vida inteira semeando desobediência à palavra de Deus, mas de repente ouve, entende e aí passa a viver a prática do arrependimento. Como ocorre então o arrependimento? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos porque o reino dos céus chegou. Mateus 3, 1 e 2. O arrependimento ele ocorre quando eu ouço a palavra de Deus, como eu estou fazendo agora com você que estará ouvindo essa mensagem. É uma oportunidade, você está ouvindo. Daí você tomar os passos. Outra coisa, o arrependimento transforma a vida. Por quê? Transforma a sua vida e, através da sua vida, transforma outras vidas. O arrependimento, ele promove uma transformação geral em todas as áreas da nossa vida. Ele promove uma transformação, uma mudança no intelecto. O intelecto da pessoa passa a ter entendimento diferente sobre o pecado que foi praticado por ele em tempos passados. Então ele descobre que pelo arrependimento ele recebeu perdão, salvação e é uma nova criatura. O arrependimento também ele vai nas nossas emoções. Nas emoções a pessoa passa a sentir tristeza por ter pecado. E ele recebe e passa a ter a alegria por não viver mais pecando pelo arrependimento. Ele também passa pela vontade. Na vontade, a pessoa é movida a viver conforme o Evangelho de Cristo e a obedecer à vontade dele. E aí causa os resultados. Ninguém merece o perdão, ninguém merece a salvação, mas quando há um arrependimento sincero no meu e no seu coração, Deus perdoa, Deus nos aceita e nós somos movidos pela graça. Eu quero ainda compartilhar, porque talvez você possa estar me perguntando, mas como que eu agora, ouvindo tudo isso, como que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que agir sobre o arrependimento? Primeiro, precisamos estar disponíveis para ouvir a voz de Deus. Disse-lhe Jesus: vinde a mim, e eu vos tornarei pescadores de homens. É o texto que eu li de Marcos, capítulo 1, versículo 17. Eu preciso estar disponível para ouvir a voz de Jesus me chamando. Vinde a mim. Foi o que ele fez com aqueles homens. E é o que ele quer fazer com você, que estará ouvindo essa mensagem. Não adianta eu aqui falar muito sobre arrependimento, explicar sobre arrependimento, dar definições de arrependimento, de pecado, mas se você que estará ouvindo essa mensagem não estiver disponível para ouvir a voz de Jesus falando para você, vinde a mim, não vai adiantar. Você também precisa ainda estar disponível ao agir de Jesus na sua vida. O texto é claro, ele diz, vinde a mim e eu vos tornarei pescadores de homens. Ou seja, Jesus agiu na vida daqueles homens, transformando eles em pescadores para pescadores de vida. E é isso que ele quer fazer com você. Você precisa estar disponível para o agir de Jesus na sua vida. Porque quando você se arrepender, quando você entregar sua vida a Cristo, aceitando o convite do vinde a mim, ele vai agir na sua vida. E através da sua vida, outras serão transformadas. Porque verão em você a transformação, que é o terceiro passo.
Eu preciso estar disponível à transformação de Jesus na minha vida. Jesus quer causar uma transformação na minha e na sua vida. Ele quer nos tornar homens, mulheres, pessoas que vá multiplicar o amor dele, que vá anunciar o arrependimento para outras pessoas. Então eu preciso estar disponível à transformação que Jesus quer fazer na minha vida. Existe também ainda algumas coisas, algumas características deste arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele me traz uma convicção de mudança, ele me traz uma contrição, ou seja, eu fico ali angustiado por eu ter feito tantas coisas erradas até ali, e a partir dessa contrição eu confesso o meu pecado, e eu entro no processo da conversão através da confissão a Cristo Jesus. Vinde após mim. Hoje pode ser para você o momento desse vinde a mim. Eu não sei qual é a sua situação de vida. Eu não sei o que está passando com você. Principalmente nesse momento em que estamos vivendo de pandemia, de perdas, de separação. A todo instante ouvimos falar de morte pelo vírus. Então, hoje é a oportunidade que Cristo está dando para você ao ouvir esta mensagem. Vinde após mim. Venha como você estiver, com seus pecados, com seus desejos impuros, com seus vícios, com tudo. Vá até Jesus. Entregue a sua vida a Ele. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele vai mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida. Ele deseja isso. Um dia isso aconteceu comigo. Eu não nasci uma pessoa salva. Eu não nasci uma pessoa já completa nos planos de Deus. Todos nós nascemos em pecado. E um dia eu tive que também tomar essa decisão. Então, essa mensagem, essa palavra que eu estou trazendo para você, vinde após mim, precisa ter o arrependimento. Você precisa estar disponível para ouvir a voz de Jesus. Você precisa estar disponível para o agir de Jesus na sua vida. E você precisa estar disponível à transformação que Ele quer fazer na sua vida. E se você que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir essa mensagem, já tomou todo esse espaço, já é um homem ou uma mulher arrependida dos pecados, já vive uma vida de dedicação a Deus. Então, a você, essa palavra é uma palavra de incentivo para que você continue agindo através da transformação que Jesus já fez na sua vida e para você continuar multiplicando para outros. Então, arrependimento gera vida, vida espiritual. Entregue teu caminho ao Senhor. Confie nele, porque o mais ele tudo fará. Vinde após mim. Jesus está fazendo esse convite a você hoje. Não relute. Não deixe para amanhã. Até porque nem eu, nem você, ninguém sabe que dia, que hora que Jesus vai nos chamar. Então se arrependa, entregue sua vida a Ele. Que Deus abençoe esta palavra. E como eu sempre faço no final, eu estou aqui nas redes sociais querendo lhe ajudar. Estou pronto a lhe ajudar. É só entrar em contato comigo e eu vou ajudar você
a conhecer mais, a aprender mais, a conhecer de Cristo para ter esse arrependimento também. Que Deus te abençoe.